Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem, com esse dia maravilhoso, agradecendo a Deus por mais esse dia. E somos gratos ao Senhor. E a nossa vida, ela é do Mestre. Aleluia. A minha vida é do Mestre. Cante. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança, ela é do Mestre. Aleluia! Acordei com esse louvor no coração. E sei que a minha vida é do Mestre, a sua vida ela é do Mestre. E nada, nada, nada pode acontecer sem o querer do Mestre. Então que nessa manhã você sinta o Mestre cuidando de você. Que você sinta o Mestre regando o teu ser, a tua alma, o teu íntimo. Que você sinta o Mestre falando ao teu coração nessa manhã. Porque às vezes na solidão da vida, muitas coisas acontecem. E as ondas grandes vêm tentando nos arrancar para longe da presença dele. E quantas vezes nós passamos por essas situações que as ondas grandes vêm, às vezes são as ondas dos pensamentos, as ondas das batalhas espirituais na mente, as ondas das adversidades na vida que a gente está levando, as ondas da solidão, as ondas do aperto, as ondas da enfermidade, as ondas das separações. Eu não sei qual é a onda que está vindo nessa manhã sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você que a tua vida, ela é do Mestre. A tua vida ela é do Mestre, a tua vida ela é do Senhor e Ele já tem na palma das suas mãos tudo aquilo que Ele tem para você. E Ele está cuidando de você. As ondas não vão arrancar você da presença. As ondas não vão me arrancar da presença. As ondas não vão arrancar a nossa vida da presença do Mestre. Amém? Recebe nessa manhã essa pequena palavra de Deus para a tua vida. Oh, glória! Aleluia! Eu só tenho vontade de ficar adorando nesse louvor. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia! Bendito é teu nome, Jesus! Oh, glória! Aleluia! Ah, bendito é tu, Senhor Jesus! Tu és aquele que reina, que vive, tu és aquele que nos dá força a cada amanhecer. Tu és aquele que nos santifica a cada amanhecer, Senhor, debaixo da tua graça. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, nesta palavra. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa manhã. Espírito Santo, celebra em nós o teu amor. Ah, Espírito Santo, nós queremos render graças a Ti, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, entendendo que Tu és o nosso Mestre, entendendo que somente Tu, Senhor, pode nos livrar, somente Tu podes nos salvar, somente Tu podes nos ensinar, Senhor. Ensina-nos a Tua verdade, Deus, nessa manhã. Glórias a Ti, Senhor, exaltado é o Teu nome, Jesus. Glória, 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 aleluia. Oh, Deus poderoso, e a palavra do Senhor vai dizer em Atos, capítulo 20, 13. Nós, porém, adiantando-nos ao embarque, navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, conforme ele determinara, pois ele mesmo queria ir por terra. E assim que se juntou a nós em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E dali navegamos, chegamos no seguinte dia defronte de Quios, e no dia seguinte subimos a Samos, e detendo-nos em Trogílio, no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo tinha decidido navegar ao largo de Éfeso, para não demorar na Ásia, pois estava fazendo todo o possível para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos ver aqui a continuação da viagem de Paulo. E Paulo então envia os outros na frente, como nós vimos ontem,
Paulo envia os outros na frente. Diz aqui, ó, nós, porém, nos adiantando no embarque, navegamos para Assos, enquanto Paulo ele vai por terra. Por quê? Porque Paulo queria passar nos lugares a quais ele já tinha fundado a igreja. Ele queria passar para ver a cada vida, para ver a cada um daqueles que ele tinha ensinado, daqueles a quais ele tinha ganhado para Jesus. Então ele adianta os outros, adiantando-nos, fomos em frente, fomos à frente para esperarmos Paulo lá aonde deveria Paulo chegar. Então Paulo envia seus discípulos na frente. Paulo envia eles e fica para trás para ir por terra. E quando eu falo isso nessa manhã, o meu espírito gosta de me chamar a atenção para a palavra adiantando-nos. Que nós possamos nos adiantar nessa manhã. Que você possa se adiantar nessa manhã. Não fique parado, não fique prostrado, não fique inerte aonde você está. Adiante-se, porque há algo para ser cumprido. Adiante-se diante da palavra de Deus, adiante-se no teu compromisso, adiante-se naquilo que o Senhor prometeu para você. Tome a iniciativa, adiante-se, vá em frente, prossiga, pegue o barco para ir, pegue o barco para navegar. Paulo disse, vão adiante-se, vão adiante de mim, vão na minha frente, porque eu ainda tenho coisas para fazer. Talvez aquela pessoa que está guiando o barco da sua vida, talvez tenha alguém guiando o barco da sua vida, e tem o Senhor Jesus, mas talvez na sua vida terrena existe pessoas que estão acima de você e estão dizendo para você, vai, segue, vai em frente, adiante-se de mim, vá na frente, porque eu tenho coisas para resolver. E foi isso que Paulo fez aos seus apóstolos. Se eu não me engano, quem que estava com ele aqui? Aqueles que tomaram o pão com ele, lá onde o Eutico morreu. Tinha vários irmãos dele, tinha Gaio, Timóteo, Tíquico e Lucas, que escreveu o livro de Atos. Tanto é que ele diz, adiantando-nos, eu vou junto. Lucas foi junto. Então o que Paulo fez lá em Éfeso, que ele queria passar por terra agora, vai ser, quando aparecer aqui nas escrituras, vai ser uma ditação de Paulo explicando para Lucas o que aconteceu, porque até aqui Lucas estava junto, Lucas se colocava junto na palavra. Veja que ele diz aqui, adiantando-nos, o nos significa que ele estava junto. Agora ele vai com os outros, ele vai adiante, ele toma a frente e vai, eles vão caminhando na frente, eles vão chegar primeiro. Por quê? Porque aquele que estava enviando tinha ainda algo para resolver, tinha ainda algo para fazer. Então não se atenha se alguém mandou você ir adiante, não fique à espera de quem mandou você ir adiante. Não fique à espera de quem mandou você seguir. Muitas vezes nós temos que seguir sozinhos, aleluia. Muitas vezes nós temos que prosseguir sozinhos até o local certo, até haver um novo reencontro. Muitas vezes nós temos que seguir sozinho esse trecho, essa parte. Então aqui Lucas e os outros discípulos, os outros apóstolos que estavam ali com ele, aqueles primeiros da igreja que estavam seguindo com Paulo, que era Timóteo, Gaio, Silas provavelmente, agora eu não me lembro de cabeça todos que estavam, mas esses vão primeiro, eles vão seguir, eles vão fazer a sua parte, eles vão pegar o barco e ir, né? E vão navegar para chegar no local, chegar no propósito, chegar no local que era para chegar. Então Paulo diz, vão na minha frente, adiantam-se, adiantando-nos. E Lucas toma para eles, adiantando-nos. Vamos então, vamos seguir. E ele segue. E assim que ele se juntou em Assos, eles o receberam e foram a Mitilene. Então ali eles esperavam, havia um compromisso, havia um acerto. Vão até Assos, espere-me em Assos, disse Paulo, e de lá nós vamos seguir em frente. Então eles esperaram Paulo chegar em Assos, e Paulo chegou em Assos. Houve um tempo de espera,
Porque, veja, eles foram de barco, eles foram de navio, eles foram navegando, então eles chegavam rápido. E Paulo foi a pé, passando em todos os lugares que ele queria passar. Paulo foi a pé, porque havia um porquê. Havia um porquê Paulo ia a pé. E aí vai dizer que dali eles navegaram, quando Paulo chega, eles vão a Mitilene. E porque Paulo tinha decidido navegar ao largo de Éfeso para não demorar na Ásia. Agora aqui Paulo já pega o barco também. E ele vai decidir navegar pelas costas de Éfeso. Porque ele não queria demorar na Ásia. Porque ele queria chegar em Jerusalém no Pentecostes. Ele queria chegar em Jerusalém no Pentecostes. Ele tinha um propósito, era estar em Jerusalém no Pentecostes. Então Paulo faz tudo milimetramente pensado, cronologicamente pensado, contando as horas, os dias, o tempo de viagem, o tempo de parada. Então ele faz tudo pensado porque ele tinha um propósito nessa viagem, ele tinha um propósito a seguir. Ele queria voltar para Jerusalém no dia de Pentecostes. E diz a palavra do Senhor, nós vamos ver mais à frente, que aqui Paulo vai passando nesses lugares porque ele tinha algo. E é muito provável que esse algo que Paulo queria passar a pé pelos lugares, que ele queria ir por terra, é porque ele queria se despedir das pessoas. Ele queria se despedir daqueles a que ele amava, daqueles a que ele tinha ganho para Jesus, daqueles a quem tinha montado, edificado as igrejas. Ele queria se despedir. Aqui, a partir de amanhã, a gente vai ver que ele vai aparecer essa parte, a qual ele vai passando e vai se despedindo já em vários lugares. Porque depois vai acontecer toda aquela trajetória que ele vai ser aprisionado em Roma, né? Então nós vamos ver que aqui Paulo já não vai voltar mais aqui. Então ele manda os outros na frente porque ele ainda tinha algo para cumprir. Ele ainda tinha algo para fazer. Muitas vezes nós não entendemos o agir das pessoas, não entendemos o agir de cada pessoa, não entendemos o porquê alguns ficam para trás, outros vão na frente, não entendemos os propósitos humanos, os propósitos que acontecem na nossa terra, mas nós temos que entender que o propósito maior, a mão maior, ela vem do Senhor e é Ele quem sabe os propósitos. Então, se alguém ficou para trás na sua concepção, não se desespere, porque Deus está no controle e Ele sabe o porquê, porque há um propósito. Ele ainda tem que cumprir algumas coisas. E se alguém já foi na frente de você, não se desespere, você ainda tem algo para cumprir aqui, neste lugar, aqui atrás onde você se encontra. Então, na nossa vida, como diz na palavra do Senhor, vai dizer, eu não lembro o livro, nem o que eu sou bem ruinzinha de gravar livros e versículos, que diz que nós estamos numa corrida, né? Nós estamos numa corrida e o nosso troféu é ganhar a salvação. Então nós estamos nessa maratona. Então uns vão à frente, outros vão mais atrás. Mas o importante é que nós chegamos no propósito que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida. Então que nessa manhã você guarde essa palavra e que você possa guardar no seu coração que a minha e a tua vida, ela é do Mestre e que o nosso coração é do meu Mestre. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Fechando esse café com palavra nessa manhã, ouvindo esse louvor e entendendo que a nossa vida, ela é do Mestre e que nada nós podemos sem o poder do Mestre. Aleluia. Glória a Deus. E a vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre.